melhor do Flamengo é essa mensagem que ele dá para ele, Flamengo, para a torcida rubro-negra e também para o futebol brasileiro, que também não assusta ninguém. A gente sabe o poderio que tem o Flamengo. Às vezes você não precisa nem jogar muito para fazer um 3-0 na casa de um rival que é o atual campeão da América e do Brasil. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos ver as últimas informações, mais análises da imprensa brasileira falando sobre esse show do Flamengo, né? Um 3-0 com muita propriedade. No último vídeo eu fiquei um pouco indignado ali com a análise, em especial, né? Porque o VAR revisou o lance ali do pênalti em cima do Luiz Araújo, porém eles falaram que não foi nada tão sério a ponto de ser marcado. Penalidade, um absurdo, mas enfim, bola pra frente, o Mengão vence 3-0 e a imprensa elogiou demais, em especial o esquema tático montado pelo Felipe Luiz e o retorno do Pedro, né? O Pedro voltando a fazer uma grande atuação após um tempo ali oscilando bastante. É isso que vamos ver a partir de agora. E o link lá da TNT Esportes estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhar o programa de placa na íntegra. Acho de algumas atuações abaixo e preparando tudo para o confronto direto que vai ter no fim de semana. Né? É isso. Tá bonzinho, Caio Capita? Bom dia. Bom dia pra galera que tá em casa. Domingão teremos um dos melhores jogos, acho que, de futebol praticado dos últimos anos. Pelo menos é a expectativa, porque o Palmeiras joga muito bem. O Flamengo, apesar de ter alguns resultados que não foram favoráveis, também é uma temporada boa, um trabalho do Felipe Luiz que caminha bem e chega com confiança depois do 3-0. Então, se dentro da expectativa, pelo menos a nossa expectativa, é que seja um grande jogo mesmo dos dois melhores times, que jogam bem, que tem gostado de ter a bola. Nos últimos anos a gente até podia falar, a tendência é que o Flamengo fique mais com a bola e que o Palmeiras segura um pouquinho mais, ataque contra-ataque, mas hoje acho que seria um jogo de briga por posse também dos dois. Então vai ser um jogaço. E você, Mauro Betti, bom dia, tá tudo bem primeiro? Quer saber, peguei uma informação aí de última hora aí, não sei se tá tudo legal. Não, tá tudo, até para dia, deixar muito claro, bom dia, saindo do dentista, que já é uma coisa boa, né? Porque eu não dormi nada, né? Eu cheguei em casa do trabalho, 2h10 e tal. E aí, sabe o farol amarelo? Aquele cara tá passando, você vai na cola? Aí ele falou, não vou. Aí eu fui, pá, e bati. Quem que falou do Celta ontem? Foi o Corsinha 93. E aí eu falei o Celta. O que aconteceu? Bati no Celta. Bati na casa de um Celta vermelho. E aí quando eu saí, putz, aí o Celta, enfim, tudo tá certinho. Um abraço pro Toninho ali da Água Fria. E que soltou uma das melhores frases que eu já ouvi. Porra, Betti, uma honra te conhecer. Eu falei, mas cara, mesmo tem uma porrada na tua traseira, velho. Não, mas eu gosto muito de você, sou corintiano, mas pô, obrigado, tal, não sei o que lá. Uma simpatia, o Toninho, no final vai dar tudo certo. Graças a Deus o carro dá pra andar, vai dar uma consertadinha lá no Celtinha. Mas vou falar aqui, falando de atropelos, né, imagens que a gente usa, né, porradas, né. Que coisa, ontem a maior derrota da história do Botafogo no Newton Santos para o Flamengo, né, no Clássico, tem sido uma sequência boa do Flamengo, mas ontem foi muito boa e o que é melhor, aquilo que muito se reclama do Flamengo, às vezes tem a bola, não tem criatividade, não tem eficácia, não tem eficiência, ontem foi um show. Talvez o placar tenha sido muito pesado para o que o Botafogo produziu, não pela eficiência do Flamengo. Então, é uma das tantas coisas de grandes equipes, como evidentemente esse Flamengo do Felipe Luiz. Às vezes você não precisa nem jogar muito para fazer um 3-0 na casa de um rival que é o atual campeão da América e do Brasil. Ô, Vitor Sérgio Rodrigues, enquanto a galera vai participando aqui com a gente, a produção vai colocando enquete também para você participar, fica atento aí, tá? No chat aí do YouTube da TNT Esportes. Era uma vitória, obviamente, que o Flamengo precisava, até por conta dessa sequência que ele vinha de maneira negativa, né? E que a gente não está acostumado a ver o Flamengo passar nesse passado recente, né? Nesse momento recente aí do Flamengo, atravessar um momento como esse. Mas é uma vitória que diz mais sobre o Flamengo, acho que pegando até um pouco do que falou o Mauro, ou diz mais sobre o Botafogo, ou é uma mescla dos dois? Acho que é uma mescla dos dois, né? Foi uma partida muito boa de destaques individuais do Flamengo, né? O Pedro jogou muito bem, o Arrascaeta foi muito decisivo. Os jogadores que vieram do banco participaram dos gols no segundo tempo. E acho que foi uma partida de uma execução muito ruim do Botafogo, né? Se você pegar ali o Botafogo no início do segundo tempo, o Botafogo tem umas 4, 5 finalizações quase que em sequência e todas finalizações muito ruins, inclusive uma falta que foi cobrada pelo Joaquim Correia para fora, depois tem 2, 3 chutes de fora da área. O Botafogo teve pouca
condição de, no segundo tempo especificamente, de levar a bola até a área do Flamengo. Isso o Flamengo fez bem, né? O Flamengo defendeu bem à frente da área. Teve só a bola do Arthur Cabral, né? E esse jogo era um jogo muito equilibrado até o Arrascaeta fazer essa diferença aí, né? Se você pega os números do jogo, até esse momento, era um jogo muito equilibrado. De poucas chances, o Flamengo teve a cabeçada do Luiz Araújo, o Botafogo teve a batida do Cuiabano depois de uma jogada ali por dentro. Então era um jogo de poucas oportunidades até o Arrascaeta fazer a diferença, então. Afasta, Arthur Cabral. O Flamengo fez muita diferença na qualidade individual dos jogadores. E, curiosamente, quando os times foram pro banco de reservas, aí a coisa se acentuou, né? Porque o Flamengo veio do banco com Plata, Cebolinha, Carrascal e Pulgar. O Botafogo, que já estava muito desfalcado quando começou a trazer os jogadores do banco, caiu muito de produção. E aí o Flamengo fez o segundo, 9 minutos depois fez o terceiro. E quando o Flamengo fez o 2-0, na prática o jogo tinha acabado, porque esse time do Botafogo não tem força, não teria força para conseguir voltar no jogo contra um Flamengo que, no todo, acho que controlou a partida até bem. Caio, a gente falava ontem, né? De repente o Botafogo olhava essa partida contra o Flamengo e falava, pô, acho que é o melhor momento que a gente pode pegar o Flamengo, mesmo nós não estando tão bem, mas acho que é o melhor momento para pegar esse Flamengo, porque é um Flamengo que estava oscilando, que não vinha de boas atuações, de um desempenho legal, interessante. Mas ao mesmo tempo, se a gente fizer o recorte do próprio Botafogo, é um Botafogo também que oscila bastante. O resultado, ele te surpreende pela maneira que é um 3-0, um placar elástico? Pô, acho que todo clássico que acaba 3-0 é surpreendente, no final das contas. Nunca é bom você pegar esse Flamengo, principalmente o Flamengo do Felipe Luiz. Ninguém escolhe pegar o Flamengo do Felipe Luiz. Mas se você puder escolher, é num mínimo momento de oscilação, porque não vai ter uma oscilação muito grande. Vai ser uma mínima oscilação, que era o que estava acontecendo com o Flamengo, então momento, beleza. E a gente até conversava muito fora do ar que podia ser um jogo perigoso, assim, do Botafogo talvez arrancar um pontinho do Flamengo no campeonato e tudo mais. E aí é muito frustrante um 3-0 dentro de casa num clássico. Acho que não pode ser tratado como normal, ainda mais no momento que o Botafogo vive, digo num geral, né? Não o recorte do ano, mas o recorte dos últimos 3 anos. Se a gente falasse, 2020, lá antes, beleza, é uma história. Agora, o Botafogo com condição, com dinheiro, montando time, diz muito sobre a consistência do Flamengo, acho, a qualidade do Flamengo e o ano que o Botafogo escolheu ter. Eu acho que o Botafogo escolheu ter esse ano. O Botafogo escolheu chegar agora desse jeito, por mais que, eu não queria chegar desse jeito, mas você fez tantas escolhas erradas e ruins que você se colocou nessa posição para você chegar nesse jogo e tomar um 3-0 desse jeito do Flamengo dentro de casa. Sempre lembrando que no ano que vem o Campeonato Brasileiro começa no dia 28 de janeiro. E aí? O Textor vai ter que chegar mais cedo. O campeonato começa dia 28 de janeiro e terá 4 rodadas até o meio de fevereiro. Então, né? E aí, 4 rodadas. Diga, lindo. Ô Mauro Betting, porque um ponto que alguns torcedores, né, levantaram em relação a esse Flamengo é que seria, de repente, um time que não tem tanta vibração, que é um time que, entre aspas, dentro de campo fala pouco. Essa, de repente, é uma vitória num clássico para dar também esse tipo de resposta para esse torcedor? Porque, cara, se você entra desligado, a gente viu o que aconteceu, por exemplo, com o Corinthians. Corinthians ontem no primeiro tempo. O Corinthians no primeiro tempo ontem, ele estava achando que era um jogo qualquer. E é um clássico. Se você dormir, você vai de fato acontecer. Não acho até que o Botafogo jogou mal. Falar assim, nossa, foi horrível, foi tenebroso. Não jogou mal. Mas isso, de repente, tem um mérito também pro lado do Flamengo, né? Que mostra que um clássico, sabendo da importância desse tipo de jogo, né? Ainda mais prévio ao jogaço espetacular de domingo, né? Estava pensando aqui, pouquíssimas vezes nos pontos corridos a gente vai chegar a um jogo entre líder e vice-líder num momento tão hypado, digamos assim, deles e no nível que, aliás, que se esperava desde a bola rolar e ainda insisto, ainda acho, claro, isso é uma questão subjetiva, mas que a CBF podia ter empurrado desde o início esse jogo mais para, talvez não a última rodada, mas a penúltima, como foi, por exemplo, ano passado, o Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque, alguma coisa assim, que não se esperava, talvez aquele Botafogo, né? Mas alguma coisa mais pro final. E também não vai acabar o campeonato domingo, né? Não. Porque, aliás, já tinha acabado antes. Aí, o que esse campeonato brasileiro já acabou para a imprensa é um negócio impressionante, né? Seja qual for o resultado, não acaba. Claro que se o Palmeiras ganhar do Flamengo,
até animicamente, ok e tal, mas tem muita bola para rolar. E ontem realmente o Botafogo não fez um mau jogo, até pelas circunstâncias, eram 9 nomes fora, a gente fez o debate ontem aqui no De Placa sobre os desfalques, quem sentia mais, evidentemente, pelo placar sentiu mais o Botafogo, tinha mais gente, e o Flamengo tem mais qualidades para botar, tem mais gente, e o Pedro, quando está em modo, Pedro, vamos decidir? Ele decide com a frieza do primeiro gol, a qualidade é a categoria do segundo, a Arrascaeta mais solto também, e outras opções. Era fundamental, talvez, esse jogo para o Luiz Araújo falar para o Felipe Luiz, não que ele não saiba, estou aqui, cara, me coloca mais vezes, né? Assim, né? E todo o time funcionou bem, defensivamente alguns senões, até por mérito, era no Nilton Santos, era o Botafogo e tal, mas assim, liga mais um sinal de alerta para o Botafogo, até pela rodada, por mais uma grande vitória do Mirassol, pode acontecer hoje no Bavi ou Vibá, né? Enfim, o Botafogo com dificuldades e o Flamengo é o que se espera, é um time que dá para chegar no Nilton Santos e fazer o que fez. E detalhe, se isso não foi uma partida brilhante, se você não viu o jogo, 3-0, voltamos a jogar muito, não, mas voltou a ganhar bem, muito bem contra o adversário campeão da América e do Brasil. Acho que o melhor do Flamengo é essa mensagem que ele dá para ele, Flamengo, para a torcida rubro-negra e também para o futebol brasileiro, que também não assusta ninguém. A gente sabe o poderio que tem o Flamengo. A gente vai falar sobre o Pedro. Vão elogiar depois o Pedro, né? Vamos comentar um pouco também sobre essa sequência, se o Pedro merece ou não a titularidade. O Felipe Luiz, na coletiva, falou, né, que não vai abrir mão das suas convicções ao ser questionado se chegou o momento do Pedro ser titular absoluto. Ele deu a entender que talvez o Pedro tenha que fazer rodízio, ninguém é titular de maneira fixa, exceto a Arrascaeta, acredito eu, né? Porém, muitos elogios ao Mengão, em especial ali a fala também do Mauro Betting. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Obrigado a todos. Valeu!